Olá, pessoas! Estamos aqui em mais um episódio de Os Agilistas. Eu sou Denise Heller. Aqui no estúdio hoje nós temos o nosso CEO, Marcelo Schuster. Olá, tudo bom, pessoal? E um convidado super especial. A gente já está tentando trazê-lo há muito tempo e ele está profundamente envolvido com transformação digital em empresas de segmentos muito distintos. Tudo bem, Daniel Amorim? Tudo bem, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, vou deixar o Daniel se apresentar e ele não vai falar qual que é a função, o cargo dele, vocês vão tentar deduzir, hein? Fiquem atentos. Fala um pouquinho do seu trabalho. Qual que é o seu desafio nas empresas, Daniel? Bom, eu costumo falar que meu trabalho é simples, né? O objetivo é transformar. Só isso? Só isso. Mas, na verdade, quando a gente está falando, né, de agilidade, está falando de transformação, o que eu tenho em mente é que a gente tem que, prioritariamente, envolver as pessoas. Para mim, não existe transformação, não existe uma mudança real se a gente não tiver pessoas interagindo de forma diferente. E aí a gente passa por o desenho organizacional, passa por algumas disciplinas que vão além da tecnologia. A tecnologia ela vem ao encontro, né, dessa necessidade de mudança, o dia de hoje, né, os dias de hoje. A gente tem cada vez mais o mercado acelerado, concorrido e com rupturas de negócios, né, negócios já estabelecidos, negócios tradicionais, que estão sofrendo aí vários, digamos, ataques de empresas. Todos os lados, né? Todos os lados de empresas muitas vezes desconhecidas, porque hoje a tecnologia viabiliza isso, né? Promove isso. Então, o que eu tenho feito hoje é olhar para as pessoas, olhar para o negócio, olhar para a necessidade da empresa e tentar estabelecer uma jornada, um roadmap de ações que a gente precisa fazer para estruturar a empresa para responder na velocidade que o mercado precisa, né? As mudanças e, ao mesmo tempo, estabelecer também novas oportunidades, né? Porque uma das coisas que a gente pode fazer com a tecnologia é habilitar novas oportunidades. E aí, gente, já descobriram? Opção A. Daniel Amorim, ele é um diretor de RH. Opção 2. Ele é uma pessoa exclusivamente dedicada ao desenvolvimento organizacional e humano. Opção 3. Ele é um CIO. Opção 4. Ele é um CEO. Tempo para você pensar. Fala, Daniel, qual que é o seu trabalho, a sua função, o que está lá escrito? Você foi contratado para fazer transformação digital, mas no dia a dia você ocupa que cargo? Eu sou CIO da Potencial Seguradora hoje. Na verdade, estou como Adorei isso. CIO da Potencial. Bem envolvido nesse momento numa transformação na forma de contratação de seguros. Quais são as pressões que estão sobre a seguradora? O mercado de seguros, de forma geral, ainda é bem tradicional, né? Claro que existem os movimentos das insurtechs, de algumas grandes seguradoras também investindo bastante em tecnologia, e a gente entende que a gente tem que ter um olhar mais voltado também para o cliente. Para que a gente consiga cumprir a nossa missão, né, de levar a tranquilidade para os nossos clientes, até mesmo nos momentos inesperados, e também levando mais clareza na contratação. Um dos grandes pontos que eu, até mesmo como consumidor, né, que eu percebo hoje, é que muitas vezes a gente contrata um seguro e a gente não sabe o que realmente a gente está contratando. Então, a gente sempre precisa de ter alguém para nos auxiliar, para nos mostrar, porque muitas vezes o clausulado, o contrato, ele acaba sendo de difícil entendimento e leitura. Então, um dos pontos principais que a gente pode trabalhar nessa questão é ter a visão do cliente. Quais são as dores do cliente na contratação de um seguro? É interessante, né, que dentro do que você disse, isso não necessariamente vai ser sempre tecnologia, né? Igual, por exemplo, eu primeiro sempre falo isso, né? A frase antiga, para quem mexe com TI, sempre foi a de que TI é um meio, né? Não um fim, né? Isso continua sendo verdade, né? Esse exemplo que você deu, simplificar não necessariamente tem a ver com tecnologia, né? Você escrever de um jeito mais claro ali é fazer uma redação mais clara mesmo, com termos menos herméticos, né? Que o pessoal usa e
E talvez já dê um ganho enorme, né, para quem... Exatamente. Acho que esse é um excelente ponto de partida, né? Porque muitas vezes a gente conta, na maioria das vezes, a gente conta com o corretor, que é um grande parceiro desse modelo de negócio. E a gente pode facilitar a vida do corretor e também a vida do consumidor, levando essa clareza na contratação. Além disso, é claro que a tecnologia pode ajudar em algumas etapas de análise de risco, análise de crédito, subscrição, trazer mais produtividade para o processo. E novas formas, novas experiências também para os clientes, pensando na fidelização do cliente em relação à seguradora. Porque muitas vezes a gente tem uma interação inicial com o corretor, a partir daquele momento que acontece, eu espero que não aconteça nenhum sinistro, não tenha nenhum problema para que eu tenha que acionar a seguradora, mas dali para frente o relacionamento pós a venda... Não tem nenhum tipo de engajamento, nada mais, né? Geralmente não. Então, assim, o que acontece é você estabelecer ali uma relação com o seu cliente é uma grande oportunidade que a gente tende a explorar. Interessante, porque é aquele serviço que você compra, contrata, torcendo para nunca precisar de usar, não é? Ninguém quer usar um seguro. O que a gente fala é que ninguém acorda pela manhã e fala, hoje eu vou contratar um seguro. Eu vou contratar. E quando você contrata, você fica torcendo para nunca precisar acionar. Porque se você acionou, é porque alguma coisa ruim aconteceu, não é? Então, respondendo a uma questão, né? Qual que é o grande desafio? Então, como que a gente cria a fidelização da marca? Como que a gente traz o cliente para conhecer mais a seguradora nesse cenário? Então, esse é o movimento. Ou seja, até ser menos transacional, né? Mais um relacionamento. Relacionamento. Mesmo. Que é meio transacional, né? O cara vai lá, tenta o seguro mais barato e pronto, né? Geralmente é isso, né? Você, quando contrata um seguro, você quer ter uma segurança e preço. Mas o que mais que a gente pode fazer nesse meio? É claro que eu não vou entrar nos detalhes das ações, porque elas, inclusive, daqui a pouco elas estão chegando no mercado. A intenção é que realmente a gente consiga fazer transformação na contratação de seguro e que o nosso cliente perceba isso. E qual que é o maior desafio que você vê para uma empresa que quer ser realmente centrada no cliente? Porque essa pressão aí está sobre todas as seguradoras. Inclusive é um tema, uma linha central do podcast nosso, é isso, que tem que ser customer-centric. Esse é um ponto que hoje em dia, né, independente dos modelos de negócio, independente do tipo de empresa, né, é um movimento que toda empresa quer fazer o movimento, mas muitas vezes não sabe por onde começar, né? Sem entrar no detalhe assim, das motivações de cada empresa, né, porque no final, assim, na maior parte das vezes, sendo bem direto ao ponto, o que impacta lá é a última linha, é o resultado que as empresas querem. Mas o fato é que, independente do modelo, estabelecer uma jornada com o cliente, né? E aí o com o cliente aqui não é à toa, né? A gente tem que sentir o que o cliente sente, enxergar como o cliente enxerga. E o que eu tenho visto nas empresas é que a gente começa muitas vezes um movimento inicial pensando em tecnologia, pensando em criar apps, pensando em levar a inteligência artificial, e depois, lá na frente, descobre-se que, peraí, como é que o cliente está enxergando isso? Na verdade, o ponto de partida deveria ser o contrário. Eu começo pelo cliente, faço uma imersão no mundo do cliente, entendo quais são os sentimentos, dores, frustrações, e dali eu estabeleço uma nova jornada. Vira consequência, né? Eu vejo que muitas vezes, quando a gente faz essa proposta, né? Agora mesmo eu estou com um trabalho que é assim. E aí, quando a gente trouxe a voz do cliente, assustou muito. E aí a empresa colocou, mas também se for fazer tudo que o cliente pede, né? Então, eu acho sempre importante que a voz do cliente ela é um elemento de 3, pelo menos. A voz do cliente, o modelo de negócio, o negócio em si e as possibilidades da tecnologia. Só que a voz do cliente ela tem esse destaque porque a gente está num mundo de abundância, ele tem mais opções, né? Mas não é também porque o cliente pediu que você vai dar exatamente o que ele pediu. Existe um jogo aí de equilíbrio dos interesses, não é? Sem dúvida. E por isso eu comentei, né, que a última linha para os negócios é o que importa, né? A gente tem que pensar que é uma empresa que ela está buscando, sim, resultado, ela tem que ter a sua margem, ela quer, na verdade, aumentar a margem. E a tecnologia, nesse caso, ela vem tanto para auxiliar a fornecer uma melhor jornada para o cliente, melhor experiência para o cliente, também ajudar com que a empresa, então, atinja esses resultados
em termos de margem, lucratividade e assim por diante. Só fazer uma pergunta também, que eu acho curioso, porque acho que você tem uma experiência interessante para falar sobre isso. O pessoal que faz software, né? A gente está falando no final, ou seja, nós vamos focar no cliente, mas pensando em criação de ativos digitais, né? O pessoal tem uma cultura muito de olhar para o próprio umbigo, né? E olhar para si mesmo, né? Eu falo muito aqui isso na DT, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque a pessoa tem um perfil mais técnico e olha muito para si mesmo e gosta de estudar mais tecnologia e não de olhar para fora, né? Como é que você tem percebido, como é que você faz para aproximar mais esses caras do negócio, entendeu? É uma mudança no cara, é uma mudança na estrutura, porque não é só pedir que vai ter esse olhar, né? O que você tem percebido nesse sentido? Primeiro que a gente tem que dar o exemplo, né? Eu gosto muito de interagir com o time, interagir com o negócio e promovo interações em conjunto com ambas as partes para que a gente consiga começar cada vez mais a falar a linguagem de negócio. Esse é um ponto. O outro ponto é que muitas vezes a gente também precisa, inclusive, fazer mudanças em termos de estrutura, como que a gente organiza as áreas, por exemplo, dentro da TI, para que a gente já, desde a própria estrutura, promova essa visão mais forte de negócio. Vou dar um exemplo assim, né? Em uma das empresas que eu trabalhei, a gente chegou num consenso que o ideal seria que a área chamasse tecnologia para o negócio, e não simplesmente uma área de desenvolvimento de sistemas. Uhum. E esse modelo, inclusive, essa visão eu trouxe para a Potencial, que a gente tinha uma área de desenvolvimento de sistemas, e, de novo, eu falei, não, aqui tem um cenário muito parecido, onde as pessoas que estão aqui, a princípio, estavam, na verdade, focadas muito em tecnologia, falava-se muito em microserviço, mas não sabia fim mesmo, nada né? sobre os produtos de negócio. Então, esse foi um ponto que eu explorei. A gente tem um capital humano, né, bem relevante, que a gente pode, então, somado com a visão de negócio, a proximidade com o negócio, começar a falar a mesma língua e, com isso, levar soluções adequadas à necessidade real do negócio. É isso que eu tenho promovido, assim, e é bem na interação mesmo, né? É bem criando oportunidades de cada vez mais a gente estar em conjunto trabalhando para definir essas soluções, desenhar essas soluções. A Potencial, a idade média lá é qual dos funcionários? Em torno dos 26, 28 anos. Como é que é trabalhar com essa geração? Bom, eu não vou falar a minha idade aqui, né? Mas tem sido uma experiência bem interessante, né? É claro que a gente tem pessoas de diversas faixas etárias, e acho que cada um pode trazer a sua contribuição. Tem pessoas mais experientes que trazem mais maturidade. Trabalhar com o público mais jovem, né, também é uma oportunidade de explorar a visão deles de mundo e isso também influenciar nas definições daquilo que a gente faz. Então, seja a discussão, né, que muitas vezes a gente, como eu falei inicialmente, o seguro é algo tradicional. Então, quando a gente começa a trazer essas pessoas também para a experiência, simulando como se elas estivessem contratando serviços, elas também já dão inputs interessantes. O mindset dela já é o mindset que vai perseverar, né? Exatamente. Então, mas você contrataria esse tipo de produto? Você contrataria esse tipo de seguro? Uhum. E você estava falando de outros negócios, né? Outros segmentos onde você trabalhou. Fala um pouquinho da experiência na logística. Eu tive numa grande empresa, né, de logística do Brasil, com uma missão bem arrojada. Eles estão trabalhando bastante nisso. No período que eu tive lá, foi uma experiência muito rica por ver um negócio bem tradicional se movimentando, então, para uma linha digital. Até porque, né, hoje, o mercado, de forma geral, a gente precisa ter mais inteligência de dados a favor dos negócios, a gente precisa ter mais controle das jornadas, como que o ativo, né, tá sendo utilizado, e essa informação ela precisa ser praticamente online. Essa é uma grande dificuldade que o Brasil, em termos de infraestrutura, ainda tem. Porque quando a gente fala de transformação digital, o maior habilitador é a tecnologia em escala, né? A tecnologia acessível. O Brasil, em termos de infraestrutura, tem um déficit, né? Quando a gente fala de cobertura, por exemplo, de sinal de telefonia,
Esse é um grande problema para empresas. A empresa que é distribuída enfrenta isso. Empresas distribuídas, empresas, o agronegócio, né, acaba sofrendo um pouco com isso. Empresas de logística por consequência, os diversos tipos de negócio aí acabam sofrendo com essa questão da infraestrutura. Mas o desafio numa empresa dessa, é sair também do modelo, né, já estabelecido, que acho que essa é uma dificuldade independente do tipo de negócio. A logística tem essa característica, mas os diversos modelos de negócio têm essa mesma dificuldade, que eu já tenho um negócio bem estabelecido. Como que eu, então, faço o movimento de ser eu mesmo que vou matar o meu negócio? Eu acho que esse é o grande ponto, não só nessa experiência do que eu vi na logística, né? Mas também dos diversos modelos que eu tenho visto das empresas que eu tenho interagido. O curioso é que, por exemplo, nesse caso específico da logística, ele é bem diferente do caso atual seu, né? Porque tem vários negócios que estão sujeitos à pressão final de consumidor, né? Não é o caso do negócio da logística, né? Assim, até onde eu sei, não é um... normalmente ela é B2B, né? B2B. Não é B2C. E é diferente isso, né? Porque, e ainda assim, o pessoal está intensamente correndo atrás da transformação, né? Você vê que ninguém escapa, né, dessa... Que quanto mais indústria de base, mais afastado do consumidor final, mais você fica acreditando que talvez esteja um pouco mais longe do olho do furacão aí, né? Mas a verdade é que está todo mundo se movimentando, né? E isso é uma verdade, né? Todas as empresas, sem exceção, hoje necessariamente têm que fazer esse movimento, né? Porque desde da parte mais de processos, né? Automação de processos, ganho de produtividade, as margens são cada vez menores nos diversos tipos de indústria. Então, o que tem que ser feito é ganhos mesmo de produtividade. Então, a tecnologia em escala pode ajudar nisso. Sim. Mas, para isso, é claro que precisa ter uma revisão, né? Uma mudança em termos organizacionais, em termos de processo, forma de trabalho, porque um dos grandes fatores que eu acho que é um dificultador desse tipo de indústria é que muitas vezes as pessoas, com medo da mudança, acabam fazendo um movimento contrário. Então, se a gente negligenciar as pessoas, a mudança cultural, a gente vai ter a maior chance de falhar ou maior dificuldade nessa jornada de transformação. Acho que o grande ponto nas indústrias mais tradicionais é entender, claro que eu não estou diretamente ligado ao meu consumidor final, então eu sofro, nesse aspecto, uma pressão menor, mas, por outro lado, por ser mais tradicional também, eu tenho uma dificuldade maior para promover a mudança cultural. Eu comentei com vários clientes aqui, né? Eu acredito que uma das mais alavancas de mudança que está agindo nesse momento é o medo mesmo, sabe? Tem muito negócio aí morrendo de medo, né? De sofrer disrupção e aí tem que fazer alguma coisa. Esse tipo de negócio tem menos esse medo, mas, por outro lado, você ainda tem muita possibilidade de ganho simplesmente com excelência operacional, né? Muito ganho, né? Porque o negócio é de uma escala gigante, né? Então tem muito dinheiro na mesa, né? É curioso, né? Porque a gente pensa muito em transformação digital nessas coisas mais sexys de... Sabe? Coisas que eu fiz para o usuário final, não sei o quê, mas você tem muita... Ciência operacional. Economia, né? Esse é um primeiro aspecto, né? E vamos lá, vamos para o outro ponto. Quando a gente olhava para que é o exemplo emblemático aí, né? O Uber versus táxi. O taxista estava já estabelecido, já estava tudo certo. A placa, para conseguir uma placa de táxi, pagava uma fortuna. A praça ali, está ali na praça, está estabelecido, protegido, tá okay. Né? Protegido. Teoricamente, né? Protegido pela lei, né? Então, hoje em dia, né? Mesmo um negócio tradicional, que exige, né, um investimento em ativos na casa de bilhões, está sujeito a sofrer uma concorrência de plataformas digitais. Porque se eu tenho uma plataforma que ela pode tirar o intermediário, né, ou movimentar o intermediário, começa a dar mais opções para quem contrata o serviço, diversificar essa forma de contratação, como é que fica os contratos tradicionais? É muito difícil o cara realmente estar protegido, né? Isso é bem interessante, né? Mas quando tem essa consciência, né, de que não existe lugar seguro, mesmo nesse segmento que depende de ativos, que tem uma barreira de entrada grande, ou tinha, né? Já é o primeiro passo, né? Quando o medo é
te leva à ação e não à paralisia, né? Eu acho que antes do medo tem uma fase que é a negação. Ah, não, com a gente não acontece. Isso não vai me atingir. Isso não vai me atingir, a gente é líder, a gente sabe o que está fazendo, né? E aí, quando acho que esse incômodo realmente passa a ser parte do dia a dia, e aí a liderança começa a olhar para os cenários e perceber ameaças onde ela não esperava, né? Acho que uma das miopias é quando você é paralisado pelo o ponto cego. Você não consegue enxergar que tem uma ameaça porque não é, às vezes, do seu segmento. Quando você falou do Uber, quem que era Uber, né? Que é o investimento em ativos que ele fez, né? Exato. Ou o Airbnb, que eu acho até melhor, né, quando você compara as redes de cadeias de hotéis, como o Hilton, por exemplo. Você fala, para alguém competir comigo, tem que ter hotel, tem que construir, né? Algo palpável. Eu acho curioso, né? que nem a regulação, sabe? O pessoal fica achando que os mercados regulados, né? Isso é muito bacana, Schuster. Eu estava num evento de Open Banking uma vez e um cara lá falou, isso causou até uma certa polêmica lá, achei curioso, que um cara mais arrojado, ele comentou isso, gente. Quando a gente começou, o cara era de algum banco que foi pioneiro em abertura de conta digital. Ele deu a entender assim, quando a gente fez isso, não podia não, entendeu? Não podia não. Tanto que teve uns caras mais na retranca lá, foi interessante o debate. Uns caras ficaram falando, não concordamos não, sabe? Mas ele basicamente falou o seguinte, se alguém não avançar um pouquinho e não causar até no consumidor o desejo de... Porque ele deu a entender o seguinte, a transformação no banco no Brasil tem uma pressão enorme no Banco Central, por exemplo, para regulamentar o dígito, etc. Mas fica assim, onde é que começa isso? Um jeito de começar foi porque alguém foi um pouquinho além, o consumidor começou a ver como que aquilo é bom e começou a pressionar, né? A sociedade começou a pressionar, entendeu? O governo, né? Eu acho que vai acabar acontecendo no setor seus aí também. Isso, né? Eu acho, e eu concordo com isso que você está falando, eu acho que tem uma pressão também nesse sentido para o segmento de seguros. E acho que o grande ponto é a gente criar oportunidades de experimentar novos modelos. Porque não adianta, né? Você tem que testar, tem que tentar, como você falou, avançar um pouco mais na cadeia. É claro que é um mercado totalmente regulamentado, né? Mas o mindset que a gente quer estabelecer, do movimento que a gente está fazendo, é de ser uma insurtech. Hoje a gente tem em torno de 200 colaboradores, funcionários, mas o que a gente quer é exatamente desde a área, né? Não só a área de tecnologia, mas a área de negócio, funcionar com squads, com autonomia, olhando o que tem no mercado, olhando as oportunidades, tomando decisão rápida e fazendo movimento. Então, para responder a isso, né, seja dar um passo a mais na cadeia ou estabelecer novos modelos, a gente tem que dar liberdade, a gente tem que dar autonomia, ter pessoas olhando para isso o tempo inteiro. Então, mas uma curiosidade que eu tenho, nesse modelo de squads aí, por exemplo, a tendência é que a TI vire menos um departamento, né? E mais alguma coisa que se espalha, mistura com o negócio, né? Como é que você enxerga isso? Eu imagino, ontem mesmo eu faço uma palestra de Business Agility, falo o tempo todo, né? O negócio, a TI. Eu falo, gente, isso aqui está datado, né? Daqui a pouco não tem mais né? o negócio é TI, né? Essa pergunta é bem interessante, assim, e ela é bem provocativa, né? Porque a maior parte dos diretores de TI, CIOs, que eles têm o receio de perder a sua posição ali em função desse movimento. A pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que você se vê aí? De verdade, eu não tenho essa preocupação, porque toda e qualquer pessoa que consiga aliar a tecnologia, né, para atender um objetivo de negócio, ela vai ter valor no mercado como esse. Então, a gente não tem que ter esse receio, não tem que ter essa preocupação. Na verdade, a gente tem que fazer um movimento em conjunto. Hoje é muito mais a gente partir para sinergia, colaboração, do que para manter silos. Eu gosto, você sempre fala que o líder nesse cenário, né, de Business Agility tem que ser uma pessoa muito bem resolvida. Estou vendo que você é bem resolvida em relação a isso, né? Você não está preso ao cargo, né? Eu sou o CIO. Você se vê como um agente de mudança e tem que catalisar e criar as condições para que os times
produzam, tenham performance, sejam felizes, né? Na verdade, essa é a forma que a empresa me enquadrou em termos de cargo lá dentro, que hoje precisa disso. Mas na prática, até a gente já conversou um pouco sobre essa questão do jardineiro, né? Eu me vejo assim, me vejo cuidando, interagindo o tempo inteiro, buscando entender qual que é a nossa necessidade, quais são as nossas oportunidades e movimentando, ajudando a movimentar nesse sentido. Não tem a preocupação tão relacionada à posição. E sempre foi assim? Por que eu estou te perguntando isso? Você já passou por várias empresas de segmentos diferentes, em momentos diferentes, né? E me parece assim que essa empresa que você está agora tem essa visão, quando você fala, a gente quer ser muito mais uma insurtech do que uma empresa de seguros assim, tradicional. Quando você traz o tech, quer dizer, a mentalidade de startup, de ser ágil, né? De estar criando valor sempre, continuamente. Mas, então você tem ali, eu estou entendendo, você está enquadrado ali como um CIO, mas a empresa está com a mentalidade de que isso pode mudar, ou seja, isso aí é mais simbólico, mas do teu histórico, como que a estrutura organizacional catalisa ou inibe esse movimento para a agilidade, essa competência de agilidade? Eu vejo que as empresas, de forma geral, os próprios departamentos de RH, para ajudar nesse sentido, estão passando também por uma mudança, por uma ambientação. É necessário, sim, fazer uma leitura mais aberta, né, em relação às estruturas organizacionais tradicionais, ao desenho organizacional, para a gente não ficar pegado muito a essa questão de cargos, posição, área. No fundo, a gente tem que entender, né, quais são os objetivos estratégicos da empresa e qual a melhor organização para responder aos desafios. Essa visão, não, vou defender metas que são por área, meta por departamento, isso aí são entraves. Se a gente não tiver uma visão mais compartilhada, que engaje as pessoas a fazer o movimento em conjunto, na verdade a gente fica depois fazendo gestão. Mas só um comentário que eu acho interessante você ver. Tipo, em InsurTech, né? Você já está... Eles já estão próximos de referências que mostram muito claramente que se você não for mais ou menos daquele jeito, você não vai conseguir competir. Você pega empresas que estão mais para o outro lado, elas ainda não acreditam tanto nisso, ou a estrutura delas vai ser mais híbrida, entendeu? Porque... Eu sempre falo isso, imagina, uma empresa que tem ativos físicos também, ela vai continuar tendo uma estrutura talvez mais tradicional para certas coisas, mas o que eu defendo é que, no mínimo, uma estrutura híbrida vai conviver, sabe? Uma estrutura mais moderna de inovação com uma estrutura mais de eficiência. Agora, é curioso, porque quem está no olho do furacão, cujos concorrentes são startups... Não tem opção, né? Porque, assim, tem empresa que fala, cara, tudo não tem uma startup, né? O cara está vendo 20, 30 startups surgindo. É verdade. Eu acho isso, sabe, para mim, isso faz com que crie um senso de urgência ali dentro, né, cara? Que o pessoal fala, olha, se a gente não tiver uma estrutura orgânica e fluida parecida com esse pessoal, isso para mim é igualzinho o depoimento do general lá combatendo a Al-Qaeda, entendeu? Se o cara estivesse combatendo um exército tradicional igual dele, ele talvez não mudasse o exército dele, não. Ele foi combater logo a Al-Qaeda. Ele falou assim, eu preciso virar em rede também aqui, entendeu? Prendeu com o inimigo e tirou toda a hierarquia. E esse é o grande ponto, né? Eu tive num evento no InsurTech Brasil há menos de um mês atrás, e participando de um painel, e um dos pontos que eu coloquei foi exatamente isso, né? Eu acho que a gente tem que criar, não ver qualquer que seja a startup como somente como um concorrente. É claro que ele é um concorrente. Mas a gente pode estabelecer também uma rede de colaboração. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, né, para o poder de investimento das grandes seguradoras, ela tem muito mais bala na agulha para poder investir do que nós temos. Então, realmente, o que a gente tem que fazer é criar uma cultura de resposta rápida, né, de conseguir fazer bem feito e rápido para responder nesse mercado. Mas tem muita coisa nesse mercado que a gente pode estabelecer de colaboração. Um dos pontos que eu acho que faz total sentido, né? E a tecnologia e o compartilhamento pode ajudar nisso, por exemplo, a parte de antifraude. Todo mundo é afetado por fraude. Sim, de cooperar. Se todo mundo compartilhasse informações, então, o sistema todo ficava mais antifrágil com relação exatamente. a isso. Né?
Então, o que eu acho que a gente tem que olhar é tanto olhar, claro, para as startups, as grandes seguradoras são concorrentes, a gente tem que criar o movimento, né? Movimentar mais rápido em função dos dois estímulos, mas, ao mesmo tempo, a gente também estabelecer com todas as partes aí maior colaboração. É um movimento também que nós, de tecnologia, a gente consegue enxergar as formas de viabilizar isso, né? E aí, quando eu estou falando nós de tecnologia, não quer dizer que eu estou criando uma segregação aqui na minha fala. Mas vestindo, então, o meu chapéu aqui de responsável por habilitar isso. Fazer isso acontecer usando tecnologia. E tem abertura para essa ideia de cooperação? O que você está vendo? Eu vou te ser sincero que quando eu falei isso, eu achei que eu ia ser apedrejado, né? Eu estava no evento e soltei isso porque eu realmente penso isso. Uhum. E as pessoas que estavam participando comigo, elas acharam interessante, e, inclusive a gente tem conversado a respeito. Olha bem. Então, assim, eu acho que tem uma oportunidade aí sim para ser explorado. É claro, né, que essa conversa ela vai, a partir do momento que você vai fazendo o movimento, vai criando os experimentos, vai conseguindo mostrar que faz sentido, a gente vai também trazendo outros que vão compartilhar desse mesmo interesse. Então, eu acho que o movimento está nessa linha e faz total sentido para o momento, né? Porque eu acho que um dos livros que a gente sempre cita, The Meaning Revolution, fala disso, né? Da gente trabalhar na abundância, você trabalha com cooperação, não com competição, né? É uma boa ilustração. Aliás, pessoas, para quem não assistiu, não ouviu os outros episódios, esse é um livro que vale muito a pena vocês lerem, até para acompanhar, aproveitar mais os podcasts que traz, assim, aqui a gente está numa conversa, né, mas ele sistematiza esse conhecimento. Como que o papel da liderança nesse contexto de abundância, esse mindset que Schuster e Amorim estão falando aqui, né, lá é bem explicado. E quando você fala cooperar e cooperando com aqueles que seriam os meus concorrentes, a gente ajuda o ecossistema todo. É toda uma nova forma de pensar o negócio que era impensado, talvez, há 20 Não, e sabe o que é curioso? Você lembra até do Nassim Taleb, tem um exemplo legal que ele mostra assim, por exemplo,